E agora a gente vai para o noticiário internacional falar de Venezuela. Donald Trump deu uma longa entrevista ao jornal The New York Times e lá ele afirma a determinada altura que a intervenção no país e a extração de petróleo sob controle dos Estados Unidos deve durar anos. Ao vivo de Nova York, o Jorge Pontual tem as informações. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Trump deu uma longa entrevista ao jornal The New York Times. Entre outras coisas, disse que os Estados Unidos vão governar a Venezuela e extrair petróleo das reservas do país por muitos anos. Ele insistiu que o governo interino venezuelano está fazendo tudo o que os Estados Unidos acham necessário. Os repórteres do Times perguntaram por quanto tempo ele vai mandar no país, com uma esquadra no Caribe ameaçando nova intervenção militar. Só o tempo dirá, ele respondeu. Trump declarou que o único limite para o poder dele como comandante em chefe é sua própria moralidade. Minha própria mente, ele disse, é a única coisa que pode me deter. E completou, eu não preciso da lei internacional. Pressionado a esclarecer, o presidente americano disse que ele é o árbitro que decide em que casos ele vai seguir a lei internacional. Trump também foi questionado sobre por que não apoiou Edmundo González, vencedor da eleição presidencial na Venezuela em 2024, reconhecido por vários governos, incluindo os Estados Unidos. Lembrando que González é aliado de Maria Corina Machado, que foi proibida pelo regime Maduro de participar da corrida presidencial na época. Trump fugiu da pergunta e disse, eles, se referindo ao governo chavista, estão nos dando tudo o que consideramos necessário. Reforçou a ideia de que o governo venezuelano tomou o petróleo dos Estados Unidos anos atrás, fazendo uma referência à nacionalização de ativos de empresas petrolíferas americanas. De acordo com Trump, executivos do setor de energia dos Estados Unidos já foram procurados para investir nos campos venezuelanos, mas muitos demonstram um certo receio de que a operação perca respaldo quando Trump deixar o cargo, ou então que militares minem o processo por estarem excluídos dos lucros. Ao fim da entrevista, Trump disse que gostaria de visitar a Venezuela no futuro, no momento em que for seguro. Renata. Pontual, tenho mais pergunta para você daqui a pouquinho. Me espera, por favor. Para entender melhor os últimos movimentos dessa crise, a gente recebe o cientista político Guilherme Casarões. Ele é professor da Universidade Internacional da Flórida, nos Estados Unidos, e fala com a gente ao vivo, direto de Miami. Casarões, boa noite para você. Agora, o Trump explicita o plano de controlar a Venezuela no longo prazo. Qual é a consequência disso para a região? Renata, obrigado pelo convite, boa noite a quem está nos assistindo. Bom, acho que o precedente mais imediato e mais grave é o que se abre da possibilidade dos Estados Unidos intervirem em outros países da região como forma de controlar politicamente esses países, sobretudo em busca de recursos naturais, mas não só, para também promover, por exemplo, mudanças de regime que sejam interessantes aos interesses americanos nesse momento. Então, isso, de longe, é o mais grave. As chancelarias e as presidências têm respondido de maneira muito veemente a isso aqui na América do Sul, em defesa da soberania nacional. Esse seria o primeiro ponto. Um outro ponto também relevante tem a ver com uma potencial guerra na região. O plano do Trump ele tem 3 passos, um primeiro de estabilização, com as multinacionais americanas controlando o petróleo venezuelano. Num segundo momento, seria o momento da recuperação econômica venezuelana e, num terceiro momento, a transição política. Nada disso ficou claro na exposição recente do Marco Rubio e do Trump. E, para os países da região, corre-se o risco de se ter uma conflagração política na Venezuela que transborde para os países vizinhos. E aqui eu destaco especificamente a Colômbia, onde há uma atuação de crime organizado transnacional que é muito relevante para a gente pensar o futuro da região, e também, claro, a fronteira brasileira, o Brasil que está integrado à Venezuela na questão energética, a Amazônia, uma região dividida, fronteiriça. Existem questões ali ligadas também a povos indígenas, existe toda uma situação humanitária que a vizinhança da Venezuela já vem sofrendo desde 2017. Então, o transbordamento de uma crise ainda mais aguda na Venezuela pode ser muito complicado para a gente pensar o futuro da região. Os Estados Unidos definitivamente não serão capazes de controlar
todas as possíveis consequências, algumas delas imprevisíveis, que a gente vai acompanhar daqui para frente nessa interação entre os Estados Unidos e o governo venezuelano, que é um governo temporário, mas que já tem tentado negociar com os americanos aí uma transição política que mantenha, de alguma maneira, o regime no poder.